Bem. Então, satsang de 31 de outubro. Falamos sobre o que quiser. Você não quer falar? Oh sim, eu estava dizendo que íamos fazer esse satsang, em rede de ressonância ágape. Então você não precisa nem mesmo fechar os olhos ou se colocar em uma postura, enquanto falamos, ágape no espaço. Então, de que podíamos falar? Silêncio. Irmã, como você vivenciou a intervenção do Bidin? Como vivia a intervenção do Bidi? A impressão que tenho, mas acho que não é a única impressão que é comum, porque muitas pessoas falam sobre isso, aqueles que seguem o que está sendo dito, seja por Bidi ou Oma para esse assunto, ou em Novaden, está ficando cada vez mais impactante, isso é tudo. Então, isso deixa um estado de permanência que se estabelece no nível do coração, bem, já está claro há muito tempo, mas aqui, é mais e mais evidente, lá também. Era o que eu estava dizendo. Porque você sabe que cada vez que é diferente. No programa, no conteúdo. E você também pode ver, mesmo além das canalizações, tudo que pode ser feito. Se eu pegar, por exemplo, o trabalho coletivo que começamos, eu postei algumas fotos, bem, e todo mundo acha ótimo. Ou seja, hoje, se pudéssemos realmente ficar assim na vida cotidiana, alinhados neste presente, ainda estaríamos no mesmo estado. Bem, essa é a questão, claro. E além disso, estávamos falando sobre isso antes. Você percebe que, hoje, quando tentamos, por força da circunstância ou sem prestar atenção, voltar a cair no personagem, no espectador, como dissemos, isto dá errado logo de cara. Você não se sente bem, o fogo do coração para, a alegria diminui. Portanto, antes estávamos falando de aceitação, mas bem, aceitação, eu diria mesmo hoje, e será o caso em novembro, não temos escolha. Ou seja, a aceitação é autoaceitação, quer queiramos quer não, em quaisquer circunstâncias. Não apenas durante as reuniões, mas também na vida cotidiana, assim que aceitamos, concordamos, dizemos sim, necessariamente, só podemos encontrar essa alegria. Quaisquer que sejam os problemas de saúde, quaisquer que sejam os problemas a resolver, porque todos nós os temos, evidentemente. Então, há uma espécie de insistência, diremos, de pressão até, diremos, de inteligência da luz que faz um chamado sistemático à ordem, diria eu. Portanto, isto aplica-se tanto a um terapeuta como a qualquer circunstância na vida. É como se houvesse uma espécie de facilidade desde o momento em que compreendemos o mecanismo, porque não é apenas uma questão de nem sempre é fácil de entender. Todos nós já o experimentamos, em todas as circunstâncias possíveis, mas isto é diferente. Por outras palavras, o personagem é como se já não pudesse estar aí. Assim que ele está aí, há uma chamada à ordem em algum lugar, você sente que algo está faltando, que você não está completo. Isso é mágico, porque você só tem que estar um pouco atento ao que está acontecendo na cena do teatro, no aqui e agora, para perceber que, se você deixar de lado todas as afirmações do personagem disser isso ou aquilo ou voltar muito longe, nem sequer é um problema de ego ou de personalidade, é realmente um problema de comportamento. É um comportamento, é como se a inteligência da luz nos obrigasse, de todas as formas possíveis, a permanecer neste estado. E que tudo é apenas um pretexto ou circunstância para nos permitir, às vezes com um acidente, mas na maioria das vezes com facilidade, deixar ser o que somos, aconteça o que acontecer. E isso é realmente algo que não é novo, mas assume mais acuidade, mais intensidade. E quem realmente nos coloca, assim que aceitamos, aqui também, mas não aceitamos o que está acontecendo, mas aceitamos, eu diria, abandonar esse personagem de trivialidades, de teatro, que julgávamos ser, o estado de alegria entra sem qualquer dificuldade e sem qualquer pré-condição. Ou seja, vemos bem em irmãos e irmãs, bem quando vivemos as energias, as vibrações por tantos anos, também as vemos pelas sensações, pelas percepções. Mas mesmo entre irmãos e irmãs que não vivem nada, penso que será mais fácil e mais fácil ver claramente, com razão. Não estou falando de percepções aqui ou de coisas extraordinárias no nível vibratório, no nível de consciência, mas é como se tudo fosse feito para nos demonstrar e nos mostrar que não tínhamos saída.
Isso, penso eu, tornar-se-á cada vez mais claro. Também corresponde ao que Oran chamou Novembro Negro, acho eu, isso mesmo, comparado com Outubro Vermelho. O Outubro Vermelho termina em 2 horas, já agora. É muito engraçado, porque se olharmos um pouco para o jornal do que estava acontecendo ao nível das estrelas, é precisamente hoje, esta noite, penso eu, que Mercúrio vai retroceder e há aspectos planetários extremamente importantes que são uma antecipação do que os astrólogos previram no primeiro trimestre de 2020. Porque estamos numa cena de teatro, é claro que os planetas, as estrelas, são uma ilusão, pertencem ao sonho, mas, no entanto, têm um impacto neste sonho, que está se tornando cada vez mais claro. Os fenômenos internos, como este fogo que nos consome, como sentimos às vezes, esta alegria, esta leveza, vamos encontrá-lo, é claro, na consumação do que chamamos, do que Bidi chamou de cenário do teatro. Mas é inevitável. Porque quanto mais leve você é, mais você aceita que o personagem não é nada. Eu não estou nem mesmo falando em aceitar o que está acontecendo lá, mas aceitando seu próprio personagem, você passa por isso com extrema facilidade. E temos todos os meios, mesmo sem sentir as energias, as vibrações, simplesmente pela lucidez do momento, por estarmos realmente no que se experimenta, simplesmente, somos todos capazes de ver o momento em que estamos centrados no coração do coração, isto é, em que transcendemos o personagem e ele já não está no controle, e o momento em que o personagem, por uma razão ou outra, por vezes bastante justificado, volta para a frente da cena. E isso é algo que parece emergir mais e mais claramente para muitas e muitas pessoas. É mágico. É mágico porque significa que mesmo as pessoas que nunca se interessaram por energia, a espiritualidade, o que está acontecendo, têm, eu acho, a mesma oportunidade de vivenciar isso. É muito fácil perceber se estamos bem ou não. Independentemente de qualquer circunstância, porque muitas vezes dizemos, estamos bem porque temos isto, porque temos um amante, porque temos dinheiro. Não, isto é realmente, estás bem contigo mesmo ou não estás bem contigo mesmo. Quaisquer que sejam as circunstâncias. E isso, acredito sinceramente que todos teremos a oportunidade de vê-lo com maior e maior acuidade, como eu disse, mais e mais certeza também. Então, a partir daí, reposicionar-se no abandono, no deixar ir, na evidência de quem se é realmente privilegiado neste momento. E corresponde ao que sempre foi dito, lembro-lhes cada vez mais, que quanto mais o caos do mundo crescesse, mais conseguiríamos ver surgir esta alegria. Independentemente de qualquer pedido, independentemente de qualquer meditação, qualquer alinhamento, qualquer aumento na vibração, isso realmente acontece por si só. E é feito principalmente, claro, sem nós. Assim que aceitamos e vimos este tipo de jogo que acontece entre o observador, o ator e o absoluto, bem, ele é revelado com grande facilidade. Então, é claro, nem todos nós colocamos palavras no que estamos experimentando, mas quando temos a oportunidade de discutir com irmãos e irmãs, totalmente independentes de qualquer noção de energia, vibração ou consciência, percebemos que este processo está realmente atuando em todos. É como se, globalmente, já não nos deixássemos enganar por este jogo de tolos, se assim se pode dizer, já não nos deixássemos enganar pelo personagem, pelos seus caprichos, pelas suas paixões, pelos seus sofrimentos, pelas suas memórias, pelas suas projeções. É uma iluminação que realmente ilumina a cena do teatro. E quem ilumina a cena do teatro, naturalmente, a todas as configurações, cósmicas, astrológicas, da consciência também, que estão lá, mas simplesmente no jogo da pessoa comum, o que quer que nós fazemos, nós sabemos muito bem, se estamos bem ou se nós não estamos bem. Não podemos mentir um ao outro. Já não podemos mentir um ao outro. Antes, podíamos enganar, podíamos usar uma máscara, como dizemos, podíamos brincar com as circunstâncias, camuflar as coisas, mas é como se tivéssemos sido tão raspados, em algum lugar, tão expostos que, na verdade, mesmo com a fé, não podemos deixar de lado. Isto é, temos de ver. Bem, é algo mágico porque nós, naquele momento, o que isso significa? Significa que o observador, mesmo que ele não esteja consciente, ainda está lá.
que o jogo entre o efêmero e o eterno, entre o simulacro e o sagrado, já não permite a mais leve mascarada. No sentido de ser mascarado, no sentido de se esconder. Há uma necessidade, espontaneamente, de espontaneidade, de autenticidade, mas que vemos em todos os ambientes. Não apenas em um ambiente chamado espiritual ou que procura, ou que encontrou, além disso, algo, o que está, mas realmente em todo lugar. E rapidamente percebemos que assim que não resistirmos, sem mesmo falar de aceitação, no instante que realmente aceitarmos o que está acontecendo, bem, passaremos cada vez mais facilmente por crises, problemas, sofrimento também, doenças, desequilíbrios psicológicos ou lesões em memórias. Ou seja, somos perfeitamente capazes, não só como há muito tempo atrás, de ver o nosso próprio mental, mas, precisamente, vendo através do papel que desempenhamos neste personagem, deixamos de nos deixar enganar pelo papel. Sabemos que é um papel, sabemos que é algo porque temos de passar, mas temos essa lucidez e, portanto, essa autenticidade que por vezes emerge, mesmo contra a nossa vontade. Porque sabemos muito bem que se enganarmos, por uma razão ou outra, não há necessidade de ter uma razão, ou seja, somos capazes de detectar, independentemente até, das vibrações, dos chakras, dos estados de consciência, desta cena de teatro, desta paródia, e paradoxalmente, isso não nos afasta, não nos coloca noutro lugar que realmente, totalmente presentes no que está acontecendo. A verdade, não está em outro lugar. Quaisquer que sejam as capacidades que se possa ter, uma ou outra, de percepção, de visão, de acesso à verdade, ao absoluto ou a mundos intermediários. É algo que está acontecendo, cada vez mais aqui na Terra. Em cada circunstância, com nós mesmos, já, mas também em cada aspecto das relações ou em cada evento que temos de conduzir ao longo dos nossos dias. Como alguns experimentaram ainda hoje, passamos a rir de certas situações que no passado, isto é, no passado, há alguns anos, talvez nos tivessem exasperado ou perturbado, estão atravessadas. E com isso, também percebemos que o bálsamo é realmente esta alegria, esta leveza. Não há mais nada para fazer. Mesmo a esse nível, ao nível da personagem. Sempre falamos em abandonar o pesquisador, a pesquisa, que éramos o que estávamos procurando. Aí temos a prova evidente, porque jogamos nosso cenário entre o efêmero e o eterno. Os dois estão sobrepostos, cruzam-se, como já foi dito, inúmeras vezes, mas hoje é algo que é, diria eu, constante. É um face a face que já não é face a face com a verdade ou face a face com a mentira, mas face a face com a nossa intimidade. Por outras palavras, tínhamos isto, é como se tivéssemos esta nova lucidez que se expressava de uma forma cada vez mais óbvia, e isto conduz, naturalmente, a palavras que usamos durante muito tempo, isto é, esta forma de espontaneidade. É como se a ação que estava acontecendo fosse a ação certa. Não precisamos mais nos posicionar em posturas, em reações habituais, como se o próprio personagem não fosse mais enganado por si mesmo e deixasse cada vez mais espaço para o ser verdadeiro. Quem está na junção do ser e do não ser, quem aparece na cena teatral mesmo sabendo que não há teatro. E há uma forma, para muitos, não para todos ainda, mas uma forma de júbilo, sem projeção, sem pedido, sem expectativa, de estar, muito simplesmente lá. E quando aceitamos isso, é claro, e todos vocês o veem, porque muitos aqui, hoje, somos todos anciãos da espiritualidade, de outras dimensões, de tudo o que foi vivido, é verdade que não é de todo a mesma coisa. Se compararmos as bodas celestes a 2009, se as compararmos a apenas 2 ou 3 anos atrás, o progresso, bem, se pudermos falar de progresso, caso contrário, a transformação é tal que é uma felicidade, é uma felicidade. Mesmo que todos passemos por momentos de reticência, sofrimento, obstáculos, bem, assim que for visto, sem querer nada, sem pedir nada, há uma espécie de majestade da inteligência da luz que se desdobra e que reforçará a nossa leveza, que atravessará, digo-lhes, mesmo o que se poderia chamar de áreas de sombras, ou áreas de sofrimento, ou áreas que não parecem estar totalmente iluminadas. Seja como for, é isso que eu percebo.
Isto é o que percebo em minha própria vida e o que percebo em inúmeros irmãos e irmãs, não só aqui, não só nos encontros ágape, mas na vida cotidiana. Na vida cotidiana, em todas as circunstâncias. Já tinha começado no ano passado com a absorção de espaços, essências. Quando sorrimos, as pessoas sorriam para nós, enquanto que normalmente não sorriam. E acima de tudo, esta noção de autenticidade interior. Isto é, como se gradualmente, por vezes brutalmente, não pudéssemos continuar a ser enganados por este personagem, pelas circunstâncias deste mundo que, no entanto, são reais, e como poderíamos atravessar o que deveria ser atravessado com crescente facilidade. Em todo caso, a inteligência da luz faz tudo, para conseguir isso. Portanto, se estamos numa fase em que estamos, em momentos de ausência, se podemos dizê-lo ou em estados, na verdade, um pouco particular para nós. Lembro-lhes que, mesmo para inúmeros irmãos e irmãs que nem sequer sabem o que é uma energia, o que é um chakra, o que é um nível de consciência, é exatamente a mesma coisa. Claro que não põem palavras nele, mas é uma espécie de coisa extremamente rápida de ir e vir, que nunca dura muito tempo. Ou seja, há um ano ou alguns meses, houve episódios, por razões de sofrimento, de dor a qualquer nível, que podia durar, que podia ser amplificada, mas assim que somos realmente honestos, assim que pensamos no que já vivemos em determinados momentos, isso acontece cada vez mais facilmente. Tudo isto contribui, de fato, para nos tornarmos cada vez mais leves. Não mais e mais superficial, muito pelo contrário, porque vem das profundezas e você pode senti-lo. Mesmo as pessoas que não podem descrevê-lo, esta profundidade, esta autenticidade, esta verdade mesma, é totalmente acessível a todos. Não há necessidade de medir, sentir, perceber. A partir do momento em que soltamos, eu diria que soltamos nosso próprio personagem, o eu eterno, o eu absoluto, como eu o chamo, se revela. Por isso, é um aspecto extremamente facilitador, assim que concordarmos em abandonar esta personagem. Não significa, mais uma vez, entrar em vibrações, não significa entrar em uma caverna ou retirar-se para meditar, significa, pelo contrário, estar plenamente presente. E como eu disse, é nesta humanidade, nesta humildade, nesta simplicidade que ela pode ser encontrada. De qualquer forma, assim que não é fluido, já sabíamos disso, mas assim que é resistente em qualquer circunstância, é porque não cedemos, é porque não vimos. Não há outras opções. Mas, não há necessidade de ver o significado explicado. Quando digo, é porque não vimos o quê? Ainda não vimos este jogo entre o efêmero e o eterno. Mas como vemos cada vez mais facilmente, há mais e mais facilidade em rir de si mesmo, rir da vida e estar totalmente integrado no aqui e agora. Nesta humanidade, nesta simplicidade, nesta necessidade de troca. Não é simplesmente uma relação, não é comunicação, é realmente, penso que podemos dizê-lo, uma forma de comunhão. E não apenas entre nós. Pode ser com qualquer indivíduo que você encontra, qualquer circunstância. Ou seja, como se já não pudéssemos jogar o espectador, o ator, enquanto ainda somos o ator. E percebemos que é sendo plenamente o ator, sendo totalmente inserido no que está sendo jogado que deixamos o jogo, JU, e que nos encontramos. E isso é algo mágico. Depois, é claro, depois disso, há todos os estados ligados ao paraíso branco, ligados ao não ser que algumas pessoas experimentam. Nós aqui, há muitos que o experimentam em circunstâncias diferentes, mas garanto-lhes que, para muitas pessoas que não compreendem necessariamente, nem todos conhecem a unidade, a Advaita Vedanta, a energia, a vibração, há exatamente a mesma possibilidade, mesmo que não coloquem palavras sobre ela. Estão vivendo a mesma coisa. E veem as mesmas coisas que nós. Quando o personagem ocupa demasiado espaço, por um lado, cria um mal-estar, é o caso de o dizer, assim que o vemos, logo que reparamos, este tipo de mal-estar, seja qual for o setor, é reduzido, como que por milagre, como que por magia. Como se tivéssemos cada vez mais capacidades, mesmo sem poder defini-la, estar neste momento presente, neste presente e mesmo no tempo zero.
O tempo zero nada mais é do que, no final, nesta cena de teatro, nada mais é do que estar realmente, como eu dizia ou não sei quem o disse, numa das canalizações, ao serviço do outro. A serviço do outro é simplesmente porque sentimos, mesmo que não possamos colocar palavras, que nem todos sentem que estamos uns nos outros, mas é a verdade, mas sentimos que o outro é como se não houvesse mais distância. Também corresponde ao que eu disse no satsang da outra noite, o que Oma disse, ou seja, que Ágape passa pelo espaço, ele está em toda parte. E que está disponível para todos. Não há diferença entre aqueles que estão em uma postura espiritual ou aqueles que estariam em grande sofrimento e estariam em oposição, por uma razão ou outra, a esta noção de nova comunicação ou relação ágape. Poderíamos também chamar-lhe uma relação ágape, onde já não procuramos defender um ponto de vista, já não procuramos impor-nos. Em outras palavras, a predação e o comportamento de ascendência sobre o outro não podem mais ser mantidos. Irmã, pode nos contar um pouco mais sobre esse ágape no espaço? Então, o ágape no espaço, foi o que dissemos, foi o que, de momento, ainda não transmitimos porque tínhamos um problema de gravação, o volume não é suficientemente alto. Eu disse-lhe, na outra noite, que, ágape, bem, eu corto todas as etapas. Hoje, não há mais necessidade de alguém que faz e alguém que recebe ou alguém que acolhe para ressoar no outro para que o outro experimente o acolhimento. É acessível. É como se, de fato, a informação do tempo zero, a boa nova, como dizem, fosse verdadeiramente onipresente. Já não são apenas partículas adamantinas, já não é apenas supraconsciência, já não são apenas níveis de vibração, é algo que está se tornando nosso natural. E, claro, isto significa, em troca, que todas as regras sociais da hierarquia da pirâmide. Porque a sociedade é uma hierarquia piramidal, não pode mais se manter e não será mais capaz de se manter. E você pode vê-lo em círculos diferentes. Eu diria que as reuniões do ágape, por exemplo, no mundo corporativo, onde as coisas estão mudando incrivelmente. Há agora, aquilo a que chamamos, competências comportamentais, nas empresas, para as pessoas que estão nos altos níveis de escolas de negócios, onde se percebeu que a maior competência de um indivíduo não é o seu conhecimento. Acima de tudo, é a sua capacidade de cooperar, a sua capacidade de trocar, a sua capacidade de amar realmente, verdadeiramente, o outro. Se é mais baixo ou mais alto, se é um trabalhador em relação a um gerente sênior. É como se este nivelamento, que era desejado pela sociedade, por uma forma de funcionamento da sociedade, já não se pudesse manter. Isso explica, além disso, o que você está vendo em todo o mundo em termos de revoltas e revoluções, ou seja, o que eu disse e o que eu estou dizendo novamente, não pode mais haver qualquer predação social. Esta é cada vez mais mal vivida e isso é normal. Isso é normal. Faz parte do despertar. Então, é claro, isso leva a eventos que às vezes são extremamente violentos. Porque a ordem diz, estabelecida, não vê isso com o mesmo ouvido no momento. Assim, existe, de fato, todo um mecanismo de funcionamento, desta vez, não dos indivíduos mas da sociedade, que continua em oposição ou em confronto com isso, mas podemos ver que essa oposição e esse confronto já não podem ser mantidos por muito tempo. Lá, eu não estou nem falando de eventos cósmicos ou do evento Nibiru, estou apenas falando do que está acontecendo no lado mais humano da vida. Em outras palavras, mesmo álibis, diremos, energéticos, vibratórios, espirituais, não precisamos falar de um arcanjo para estar bem hoje. Não precisamos nos referir a Cristo, Maria, Buda, Maomé ou a quem quisermos. Ou seja, a verdadeira autenticidade é não depender de tudo o que era necessário até recentemente. Apegar-se à espiritualidade, à religião, à organização social. Foi o que Bidi disse, ele disse, a busca da verdade porá fim ao seu mundo. E como a verdade está lá, é claro, estamos testemunhando lá, agora, temos realmente que enterrar nossas cabeças na areia para evitar vê-la, um cenário de caos em todos os níveis. Mas é este caos que não deve ser visto do lado errado da luneta, ou seja, do ponto de vista egoísta, pessoal ou habitual, em relação aos mecanismos de funcionamento da sociedade, que o permite. É totalmente conjunta.
Então, é um convite permanente para deixar o que é. Cada vez mais, e todos nós percebemos, além disso, que se aceitamos o que é, e vocês começam a vivê-lo. Temos falado sobre isso, mesmo para o sofrimento, mesmo o sofrimento físico, vocês percebem que ele é reabsorvido. Eles são reabsorvidos pela alegria, por uma mudança no ponto de vista da consciência, uma mudança de consciência que também é real, mas que não depende de nenhuma vontade, ascese ou aumento na vibração da própria consciência. É como se esta graça e esta majestade, apesar das aparências do caos do mundo, fossem cada vez mais acessíveis. Mesmo nas relações familiares, na empresa, tenho falado sobre isso, mas mesmo com o estranho que se encontra na rua, há, espontaneamente, algo que se abriu. E o que se abriu, é claro, é esta simplicidade. Ou seja, não há mais necessidade de se esconder atrás de qualquer profissão, status social ou alívio espiritual. E asseguro-vos que é realmente nesta naturalidade da humanidade. Bem, foi-nos ensinado, digamos, durante anos. Com Raon eu acho, ou até mesmo Bidi falou sobre isso de novo, de Teresa ou do caminho da infância. O caminho da infância não se trata de ser completamente etéreo, completamente evanescente, mas de estar completamente presente no que temos de viver. E isso é suficiente, diria eu. Se você está nessa posição, se você é honesto consigo mesmo, não há razão para que algo dê errado com quem você é. Claro que vai correr mal, podemos vê-lo nos climas. Vai dizer isso a alguém que perdeu a casa com um tornado, um fogo e assim por diante. Mas mesmo nestas circunstâncias, penso que é apenas um abanão da luz e que por trás deste caos individual para alguns, há também esta famosa resiliência. Há também essa capacidade de superar-se a si mesmo, que está inscrita no homem, como o conhecemos, na neurociência, na psiquiatria, na psicologia, que é fundamental e que, hoje, é imediatamente efetiva. E torna as coisas muito mais fáceis, de fato. Mesmo quando você ainda é um terapeuta, ou tem filhos para criar, ou são de uma certa idade, isso ajuda muito. Ajuda muito, porque até o nosso corpo vai mudar. Haverá também este tipo de fluidez no corpo que é diferente mesmo que você tenha deficiências, mesmo que você tenha dificuldades, bem, você só pode perceber que há um clareamento que está sendo feito. E, claro, quando nos afastarmos disso por alguma razão, vamos ficar magoados. E é precisamente este jogo que o torna muito fácil de escolher. De qualquer forma, não temos escolha, mas mesmo que achemos que temos escolha, bem, ela é rapidamente escolhida. Preferimos ser luz na alegria do que sofrer por uma razão ou outra. E além disso, quando aceitamos esta alegria, vemos muito bem que as coisas mudam independentemente da nossa vontade, independentemente de qualquer desejo. Como já foi dito, isso acontece por si só e acontece principalmente sem nós. E para a Ágape, é a mesma coisa, quer dizer, não somos mais como eu disse, ou seja, não estamos condicionados por compromissos em horário fixo, não estamos condicionados como no ano passado, para ligar um para o outro para fazer ressonâncias de Ágape ao telefone. Como dissemos, pensamos em alguém e a ressonância Ágape está feita. Ou seja, já nem sequer precisamos de pensar no Ágape. Eu disse que não precisamos mais nos colocar em uma postura, não precisamos mais repetir ágape, mesmo que seja sempre agradável. E necessariamente percebemos que basta pensarmos em uma situação, e quando digo pensando, não é uma cogitação mental, saber como vamos resolver ou como vamos nos comportar com essa situação ou essa pessoa. Mas simplesmente o simples fato de pensar numa situação ou num indivíduo no outro extremo do planeta é suficiente para realizar o milagre da luz. Isto quer dizer que este tipo de milagre que estamos começando a ver por nós mesmos, mas também nos relacionamentos, sim, comportamentos e tudo se torna ressonância, tudo se torna essa ressonância ágape, mesmo que não saibamos o que é. E você não pode escapar dela. E já agora, repito, quem quereria escapar disto? Irmã, nós vivemos isso. Como? Irmã, nós o vivemos. Sim, nós o vivemos. Nós o vivemos. Irmã, não há necessidade de saber o que é. Nós o vivemos, e tudo. Isso mesmo. Irmã, estamos nele. Agora estamos nisto. Estamos cada vez mais envolvidos nisso.
Estamos cada vez mais imersos no momento presente, mas não apenas como uma postura individual de alguém que encontrou um momento presente e que irá falar sobre ele, mas todos nós o vivemos. Mesmo que não possamos pôr estas palavras, só podemos perceber isso. E essa mudança é realmente global, e é isso que é o evento. Como não me lembro de quem disse, nós somos o que esperamos. Não precisamos saber qual vida passada ou qual vida futura, porque o que é importante e a fonte do caminho é o momento presente. E nesse momento, não pode haver mais perguntas sobre o que vai acontecer, o que vamos ser, em que dimensão vamos, para não mencionar o absoluto para aqueles que ainda se afastam dele, porque sabemos muito bem que o que está acontecendo na cena do teatro, na nossa vida cotidiana, nesse momento é totalmente transcendente. E você sabe, que de fato, como eu estava dizendo sobre o que servimos na psicologia sobre esta noção de transcendência, de cooperação, podemos dizer sobre amor, empatia, carisma, que é bem real. Eu diria que uma pessoa não pode fazer outra coisa senão amar a outra, independentemente da sua culpa. Não é uma conduta, não é uma moralidade, não é vibratória, é a nossa humanidade. Irmã, torna-se uma constante, ir ao encontro do outro no amor. É isso. Irmã, torna-se uma constante permanente. Uma constante permanente, e até mesmo pelo pensamento, como eu dizia. Você pensa em alguém do outro lado do mundo, um irmão ou irmã, um estranho de passagem. Bem, não é um estranho. Ele não é um estranho. Já não podemos julgar com eficácia. Às vezes podemos nos afastar porque o que tem pode, um conflito. Passamos para o outro. O que a fonte, Babaji, disse quando estava encarnado: se você não pode amar alguém, siga seu caminho. Mas, no entanto, ainda estamos nessa disponibilidade, nesse acolhimento. E nesse momento, não há mais nenhum problema de religião, raça ou qualquer outra coisa. Mesmo que não sejamos capazes de sentir e viver que somos um no outro, ainda assim nesta interface que temos chamado até agora de relação, comunicação, bem, não é mais uma comunicação, não é mais uma relação, é uma ressonância. Ressoamos uns com os outros através do pensamento, através do olhar, através dos gestos se somos terapeutas, através da intenção, mas que não é uma intenção no sentido espiritual, mas simplesmente a intenção de comungar, de partilhar. Na verdade, não precisamos de grandes palavras, não precisamos de dizer ágape, mas fazemos isso porque gostamos. Na verdade, como esta tarde, quando pintamos nossas pinturas, porque é o nosso jeito natural. O círculo está completo. Não é por nada que há um ano, Bidi como eu, estamos falando deste eu absoluto, aquele que sempre esteve lá, quaisquer que sejam os mundos e até mesmo sem o mundo. Sim. Irmã. E esta partida, eu, me sinto partindo. Sim. Cada dia mais rápido. Sim. Irmã. Não no sentido de morrer, não, não. Irmã. Partir, quer dizer, abandonar os hábitos. Isso mesmo. Irmã. Abandonar, outra irmã, os hábitos. Irmã. Isso mesmo. Eu diria mesmo que mesmo os hábitos, há pessoas que não têm hábitos e depois existem alguns que têm hábitos sagrados. Você tem que comer em tal e tal hora, fazer tal e tal coisa em tal e tal hora. Nem isso pode aguentar. Ou seja, estamos completamente disponíveis para a vida. Então, antes nós costumávamos dizer: você não é mais sua vida, você é vida. Sim, é verdade. Irmã. Para preparar esse encontro, tive momentos, alguns dias ou uma mudança total, ou seja, o ritmo do sono, por exemplo. Isso mesmo. Irmã. Durmo 2 horas, e acordo. Levanto-me às 4 da manhã e para mim, é o dia que começa. Noite, tudo está interligado. O que eu costumava fazer de dia, eu não faço, e supostamente faço de noite e faço de dia. Há alturas em que não sei quando começa o dia e quando começa a noite. Isso também é liberdade. Irmã. E sem nenhum problema, eu vivo isso normalmente, sem nenhuma pergunta ou porque eu sou, é assim que as coisas são. É como se fôssemos, irmã, é assim que as coisas são agora. Já não estamos presos a hábitos, decoro, moralidade. Somos detidos pelo não-tempo, ou seja, estamos disponíveis para o que acontece e reajustamos-nos muito rapidamente, como vocês dizem.
Nós temos, da pintura, devemos fazer tal coisa, vamos tentar fazer outra coisa, nos adaptamos. Há uma espécie de adaptabilidade, uma flexibilidade que não víamos antes. Irmã, e sempre é maravilhoso. Sim. Irmã, tudo isso tem que viver. É sempre maravilhoso. Uau! E não procuramos necessariamente do meio-dia às 2 horas, isto é, antes de todo mundo. Sim, mas por que é que é assim? Se acontece isso, é porque eu era assim. Se hoje acabou isso, acabou. É que estamos cada vez mais disponíveis para o que é. Estamos cada vez mais disponíveis para o momento presente porque sabemos que é assim que a verdade está nesta cena de teatro e é assim que somos livres. Como já foi dito, não se trata apenas de uma liberdade interior ou mesmo exterior, mas de uma liberdade que nos é dada, que nos é concedida e sobre a qual também ressoamos cada vez mais facilmente. E, no entanto, estamos completamente lá. Não estamos num sonho acordado, não estamos numa projeção, em quimeras. Não, estamos perfeitamente conscientes da vida cotidiana, da relação pais/filhos. Mas eles são experimentados com menos peso, com mais leveza. Irmã, e em relação à palavra leveza, às vezes me sinto como se fosse voar para longe e me esforço para ficar, levantar voo, ou seja, fique não levante voo, fique ainda. É aqui que tudo acontece, claro. Mais alguma coisa a dizer? E, claro, percebemos que quanto mais estamos neste estado e depois nos ouvimos uns aos outros, mais nos sentimos, para aqueles que sentem, o que está acontecendo. Veja, não há necessidade de ficar imóvel, estar em meditação, rezar. Está no ar, está no espaço. Está mesmo ali. É palpável. É algo que é realmente palpável. É como se houvesse outra densidade de espaço. Além disso, todo o espaço não carrega apenas a inteligência da luz, a matriz crística como é chamada ou a matriz da liberdade, mas carrega a boa nova. O espaço transporta as boas novas e o tempo presente transporta as boas novas e transporta o tempo zero. Fazemos o que há para fazer, vivemos o que há para viver e percebemos que é muito mais fácil mesmo que haja obrigações, mesmo que haja dificuldades. Ainda chegamos a esta palavra de aceitação. Não sabemos o que estamos aceitando. Como eu disse, é um princípio de aceitação. Isto não significa que devamos ficar de braços cruzados. Irmã, de ser, torna-se, de ser. Sim, sim. Irmã, não pode ser de outra maneira. Não. E estamos mais uma vez, mais e mais, vendo independentemente de qualquer pré-requisito energético, vibratório ou outro. Então, não é um problema de consciência, de supraconsciência. É um problema de sim, de momento presente, de lucidez, de presença porque é quando estamos presentes, no que é, e quando também aceitamos que não podemos mudar nada. Como Bidi disse, ele repetiu dezenas de vezes. Tudo que tem que acontecer, vai acontecer não importa o que façamos, tudo que não tem que acontecer, não vai acontecer não importa o que façamos também. A partir daí, bem, esse é de fato o verdadeiro alívio. E todos nós percebemos, ambos, que assim que soltamos algo que nos perturba, se é o corpo, se está em nossas vidas, bem como se por magia as coisas se suavizam. Eles amolecem e resolvem mesmo. Só há coisas que ainda seriam valorizadas por uma razão ou outra, sem qualquer julgamento, que ainda poderiam ser dolorosas. Então, é claro, às vezes também foi dito por um Rael. Ele estava falando, mais uma vez, de cristalização coletiva para assumir o sofrimento da humanidade. Sim, é real. Mas mesmo isso, mesmo que com a intensidade da luz, com a intensidade da experiência, pode ser resolvido. Resolve-se sozinho. Todos os terapeutas, bem, um monte de terapeutas de fato, qualquer que seja a sua área de especialização, estão cientes disso. Mesmo as pessoas que trabalham com medicamentos alopáticos, tão pura e dura química, estão cientes disso. Ou seja, por exemplo, aquilo a que se chama diagnóstico médico, acontece espontaneamente. Nós temos o conhecimento somos médicos, mas não precisamos pensar nisso. É como se houvesse uma intuição impressionante, mas não é bem intuição. Uma recepção é também uma ressonância para o outro. Nós sabemos.
Não sabemos porque sabemos, mas sabemos. E não podemos errar. A noção de cometer erros já não pode existir. São só experiências. A partir daí, é claro, que lugar lhe resta na experiência do bem e do mal? Isto não significa que o bem e o mal não existam na cena do teatro, nós vemos isso todos os dias. Mas essa é a solução. Ou seja, quando permanecemos neste presente, nesta humildade, nesta simplicidade, em todas as nossas atividades, em todos os nossos conhecimentos, em todas as nossas ocupações, bem, as coisas se tornam mais fáceis. São muito fáceis de fazer. E aquele que diz hoje não, é muito complicado, mas sim, mas significa que é ele que é complicado. Não é a vida que é complicada, somos nós que somos complicados. Como disse Nisargadatta, se quiserem ser felizes, não queiram o que não precisam. Mantenham-se fiéis ao que têm. Se você é rico, você é rico. Se você é pobre, você é pobre. Mas isso não significa que não possas viver. Pelo contrário, é assim que encontramos a vida. E que, como tudo foi escrito mesmo que muitas pessoas ainda duvidem, é necessariamente o que nós escolhemos. E aceitar isso mesmo no maior dos sofrimentos é já uma superação do sofrimento e já uma transformação. E parece cada vez mais lúcido. Então, é claro, ao longo de nossa vida, bem, só podemos perceber essa alegria maior, não gozo, mas quase, estar lá. Porque sabemos que estamos no lugar certo. Não nos questionamos mais, porque somos assim, sobre posicionamento, sobre uma possível escolha. Na verdade, seguimos as linhas que costumávamos chamar de menor resistência ou fluidez da unidade. É a mesma coisa. E tudo se adapta e ajusta por ressonância. Não estou falando de ressonância ágape, estou falando de ressonância pura e simples. O que se chama ressonância? No sentido exato do termo no nível físico, a ressonância está substituindo a relação, a comunicação que ocorreu de pessoa para pessoa, pois não há ninguém lá. E é um alívio mas imenso, 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 para a mente, para as emoções, para o corpo, para a vida. Irmã, eu ainda não entendo o que significa, não há ninguém lá. Então, irmã, quer dizer, ainda não consigo chegar ao, está tudo bem. Está tudo bem, isso virá. Não é compreensível, não, é a vivência que é a compreensão. Irmã, isso significa que ainda não cheguei, não é uma questão de chegar, irmã. Nesta fase de lucidez. Você não pôde fazer isso, você já está lá. Irmã, é ponto. Eu sou, você já está. Simplesmente, a compreensão tem a ver com entrar em forma. Mas entrar em forma é a experiência que nos leva até lá. Quanto mais se integrarem, e se inserirem neste momento presente, mais claramente ele vos aparecerá. Você já o traduz muito bem, dizendo que é obrigado a amar porque não é uma obrigação moral, é porque é sua natureza. Você vê? Você não pôde fazer a diferença em função dos encontros, em função das pessoas, em função de, às vezes você segue seu caminho como todo mundo quando há algo muito pesado para absorver no momento. Mas nunca há violência, nunca há rejeição, nunca há julgamento. Assim, quando digo que não há ninguém, quando digo que somos a inteligência da luz, quando há essa ressonância que se estabelece em tudo o que fazemos, e não só nas ressonâncias ágape ou nessas coisas, mas na vida cotidiana, quando entramos nessa ressonância, o outro, como dizem, somos nós. Ele é realmente nós. Está numa forma diferente, tem uma história diferente, tem uma energia diferente, tem uma radiância diferente. No entanto, esta diferença é atravessada, porque é apenas uma aparência. Por isso é que eu disse, religiões, raças, o que significa isso? Hoje, mais do que nunca. Então, é claro, ainda há alguns que estão arraigados porque eles ainda são dependentes de certas crenças. Mas o que você quer que o ser que hoje é livre adote como crença? Em que é que ele vai acreditar? Na vida, e tudo. E é uma grande liberdade. Isso é o que chamamos de estar livre da pessoa. A pessoa estará lá até ao último minuto do seu último suspiro. Mas essa pessoa tornou-se transparente. Isso não significa que sejamos santos. Isto não significa que somos místicos que nos refugiamos numa caverna ou num mausoléu para evitar o mundo. Não.
Estamos no mundo, somos o mundo. A partir daí, também percebemos que qualquer questionamento sobre o amanhã, como você disse, no estado em que você está, ou sobre o amanhã no nível espiritual, céu e inferno, não significa nada. Estas são crenças. São coisas que adotamos por moralidade, por fé, por desejo de Deus, mas que não resistem à nossa humanidade encontrada. Irmã, sim, este bem-estar no permanente em que nos encontramos, se o paraíso existe, mas este é o paraíso. Agora estamos nisto. O paraíso é o coração do coração. Irmã, é isso mesmo. Estamos com todo este amor, com toda esta abertura, com toda esta alegria quase permanente, diria eu. Não preciso de outro paraíso. É isso que o céu é para mim. O medo da morte, claro, evacua-se totalmente dela mesma. A noção de se tornar dimensional ou não, também se extingue totalmente. Não há amanhã. Não há nenhum ontem. Essa foi a estrutura da pessoa, essa foi a estrutura da história e o que nos disseram. Mas quando se descobre a verdade, tudo se desmorona. Não é que estejamos lutando contra isso. Desaparece mesmo da nossa estrutura de memória, da nossa estrutura cerebral. Não quero voltar a falar de neurociência, mas é exatamente o que é. Então, claro, usei as palavras que tinha no meu vocabulário quando falei sobre aceitação, acolhimento, travessia. Outros podem usar outras palavras, mas todos nós descrevemos a mesma coisa. E acima de tudo, encontramos-nos de novo. Isso é o que é fantástico, qualquer que seja a religião, qualquer que seja a raça, qualquer que seja a cultura, na mesma experiência. E a partir daí, só pode haver fraternidade. Que mais querem que haja? E você verá, e já está vendo, que as coisas estão se organizando. Todas as pessoas que organizaram reuniões, mesmo que tenha tido trabalho às vezes, porque você tem que trabalhar. Mas está feito. E isso mesmo, o que pode ser chamado de inesperado, como algumas pessoas experimentaram esta manhã, torna-se uma oportunidade para o riso. Não é uma perda de tempo. Pelo contrário. É uma forma de estar ainda mais na alegria. E está tornando-se cada vez mais constante. E, eu diria de uma forma um pouco vulgar, menos se faz beicinho por qualquer razão, mais feliz se é e mais se sorri. Acho que foi a Inovada ontem que falou do sorriso nos lábios. Você não pode deixar de sorrir. Obidi também falou sobre isso. Sim, quando você olha para Obidi na hora, ele sempre tinha aquele sorriso no rosto. E claro, para o ego é muito desagradável quando alguém sorri assim sem razão. Mas nós nos reconhecemos quando sorrimos. Nós realmente nos reconhecemos um ao outro. Então não se questione se não há ninguém lá porque você encontrou o Graal como eles dizem. Esta instantaneidade. O Graal é o tesouro, o coração do coração, vocês encontraram a verdade os encontrou e vocês vivem a verdade. Todo o resto, amanhã, depois de amanhã, Deus, não Deus, seja ele alguém ou ninguém, não muda nada. Mas em um nível de observação, é realmente a travessia e transcendência do ego. Ou seja, o ego já não tem peso. Irmã, com relação ao medo da morte, eu lhe falei sobre o que vivenciei quando senti o estado de fraqueza e estava no banheiro, etc. Sim. Irmã. E eu queria voltar para minha cama e pensei para mim mesma. Vamos, Leila, encontre a força devagar, devagar e você vai se juntar. E na minha cabeça, há uma vozinha dizendo, talvez você vá morrer. E a outra voz lhe disse, sim, mas não importa que você vá para a cama gentilmente, você se deita, se isso acontece, acontece. Acho que tivemos uma irmã que passou por isto esta manhã. Irmã, assim é que é, assim é que é. É assim que as coisas são. Chega de medo, isso é normal. Isso é normal. Irmã, é isso mesmo. É um passo como qualquer outro. Foi por isso que o experimentei. É claro que isto é totalmente o oposto da abordagem espiritual. Isto é totalmente o oposto da abordagem. É até totalmente o oposto de todas as crenças de qualquer tipo de religião. Mas é a verdade. Além disso, nada disto resiste. Não há nenhum karma que se mantém, não há nenhuma religião que se mantém, como eu disse, não há nenhuma raça também, não há nenhum sexo que se mantém. Isto é evidente mesmo nas relações homem-mulher.
Consideramos-nos acima de tudo como um ser humano na relação. Não colocamos o sexo em primeiro lugar nem nada mais, nenhum estatuto. Existe, de fato, essa transparência. E que, se estivermos lúcidos e todos estivermos lúcidos aqui, só podemos vê-lo. Irmã. E a autossatisfação, você se sente preenchida, satisfeita? Sim, sim. Irmã. Você está bem como está. Já não precisa de mais nada. Isso mesmo. Vicente. Irmão. Sim. Pode nos falar da canção da baleia de novo? Como é que os cientistas o perceberam? Como é que ela se parece? Então eles não sabem. Eles simplesmente observaram que, em agosto de 2009, a frequência, sons, as tonalidades que foram emitidas em particular por baleias jubarte e rorqual, as verdadeiras baleias jubarte, quero dizer baleias que mergulham com suas caudas. Não estou falando de baleias piloto, que não são baleias, que perceberam isso. Por outras palavras, a canção das baleias mudou, tornou-se cada vez mais grave, como eu dizia. Claro que sabemos que o canto das baleias afetará muitas coisas. Não é só uma maneira de nos encontrarmos. Elas passam, como disse Paame, códigos de luz, são códigos de vibração, códigos de abertura um pouco como os códigos Odirin e Israel do Metatron 10 anos atrás. Há uma espécie de sinfonia e harmonia que é gerada. A canção da baleia mudou porque a vida está mudando. Hoje, como já foi dito, teríamos de ser realmente cegos para não querer ver, para ver tudo o que está acontecendo ao nosso redor, na sociedade, na nossa família, nas empresas, na educação, em todos os lugares. É algo que é real. Isso não significa que toda a gente o tenha visto outra vez, claro. Mas há realmente muitos de nós, vivendo e vendo-o. Então, a canção das baleias mudou em agosto de 2009. Tornou-se cada vez mais sério ano após ano. Por isso não te pude dar os detalhes das frequências que mudaram porque não me lembro delas. Mas, de fato, sabemos que as baleias são as guardiãs do sonho da criação, são as grandes mães geneticistas. E, claro, tendo testemunhado o fim da anomalia primária, cantaram desde 2009, no final das bodas celestes, para os que se seguiram, o anúncio da libertação da Terra. A libertação da Terra, lembro-lhe, teve lugar de qualquer forma, há alguns anos atrás. O núcleo cristalino da Terra tinha sido lançado em outubro ou novembro de 2011, há 8 anos. E hoje, estamos testemunhando direto ao vivo, diria eu, a nossa própria libertação da ideia de ser uma pessoa é ter algo para melhorar. Sabemos que no momento presente, aconteça o que acontecer, mesmo que seja difícil, se o aceitarmos, tudo é perfeito. Mas a coisa mais importante são as ressonâncias. Acontece que quanto mais você entrar em ressonância, e eu não estou falando apenas de ágape ressonâncias espaciais, e quanto mais você ressoar em sua vida com os indivíduos que encontrar, conhecidos ou desconhecidos, mais fácil será para você em sua vida. Quanto mais certos estiverem sobre quem são e o que estão experimentando. Além disso, podes reparar que há cada vez menos perguntas sobre o que se está passando. Somos cada vez menos capazes de programar. É claro que, para uma reunião, a agendamos com vários meses de antecedência. Mas se me disserem, amanhã vamos ao cinema, não posso. Estou no momento. Então, quando se trata de uma reunião com outras pessoas, sim, vamos agendar datas, tais e tais, e seguimos essa intenção inicial. Mas nunca é um esforço, mesmo que haja muito trabalho a fazer. É sempre uma grande alegria. E a recompensa por esta ressonância, além disso, é a ressonância com a vida, com o espaço, com o outro e bem, é esta alegria e esta liberdade. É uma espécie de arrebatamento. E eu diria mesmo que é muito mais intenso do que experiências de êxtase ou íntase. É muito mais intenso do que o que experimentei em outras dimensões, porque realmente experimentei. E eu até experimentei e expliquei esta noção do absoluto, que há este desaparecimento quando você está na borda do ser e do não ser no corpo, mas também fora do corpo. Já passei por isso. Mas o que estou experimentando lá é muito mais agudo porque acontece na consciência ordinária e não em outro lugar ou no coração do coração, acontece em toda a vida.
E a partir daí, bem, quando você o vê, bem, você só pode ver as mudanças que estão acontecendo e certamente não tenta se opor a elas. Você até vai com elas. Não há mais nada para procurar. Fomos encontrados. Nos encontramos novamente. Essa é a boa nova. Este é mesmo o evento, mesmo que haja eventos que correspondam ao nível de criação, mas no limite falo dele porque estou interessado nele, mas não lhe atribuo mais valor do que o que estou vivenciando. Estou interessado por curiosidade porque me mostra o tipo de sincronismo total entre o que estou vivendo e o que estamos vivendo e o que está acontecendo na Terra e no cosmos. Falamos sobre isso, não quero repetir, mas isso não é o mais importante. Então, na verdade, curiosidade, bem, quando você está curioso, você olha para o que está acontecendo. E, hoje mais do que nunca, esta noção de aqui e agora, do momento presente, o momento presente é a presença. Não se questione sobre a questão da ausência, ou não ser, ela inevitavelmente se seguirá a isso. Pessoas que ainda se fazem a pergunta sobre o absoluto, sou absoluto, fui bem-sucedido ou não? Não se preocupe com isso, seja como você diz, neste momento presente, viva o que você tem que viver, e é aí que você terá toda a satisfação. Além disso, já não podemos fazer perguntas. Aconteceu de eu experimentar isso há muitos anos atrás, então eu estou falando sobre isso, mas no final das contas não faria qualquer diferença. O que é realmente transformador, o que é realmente resiliente, o que é realmente surpreendente é um momento presente. Se você está no momento presente, real e concretamente, sinceramente, você não pode mais ser afetado por nada. E tenha cuidado, quando eu digo que você não pode ser afetado por nada, isso não significa que você está sem emoções, sem mente, só significa que não pode desestabilizar você. Há uma espécie de captura dessa alegria nua, dessa ressonância, que faz você saber, como eu sempre disse, que você só pode se reconhecer a si mesmo. É um reconhecimento, este reconhecimento é total. Então, é claro, nós o experimentamos, por exemplo, nós o teremos amanhã, certamente, quando Paame intervir com a língua de origem das grandes mães geneticistas, onde ali há não uma emoção, mas também uma espécie de ressonância ainda mais forte que é feita, que perfura ainda mais, que atravessa o personagem ainda mais na cena de teatro, hein? Mas o que devemos lembrar é que este estado natural é algo que é tão natural quanto pode ser e que só podemos reconhecer. E realmente põe um fim à angústia, põe um fim ao questionamento. Não há mais perguntas. Pode haver curiosidade, sim, claro, mas não pode haver dúvidas. No momento presente, não há dúvidas. Se ainda há uma questão dentro de você, isso significa simplesmente que você não aceita totalmente o que você ainda está procurando por amanhã, em outro lugar do que onde você está. E isso vale para tudo, absolutamente tudo. Irmã, mesmo quando acontece um acontecimento não muito agradável em sua vida cotidiana, não há mais esse grande sofrimento, não há mais isso. Talvez haja algum aborrecimento. Irmã, um pouco, sim, mas passa muito depressa, não fica dizendo e repetindo, e lembre-se, não há mais nada disso. Sim, você reconhece, está lá, e passa, não há aquela grande carga emocional de sofrimento, de dor, não. É realmente uma transcendência, isto é, o personagem está sempre lá, até o fim dos tempos, mas já não é mais o mesmo, já não é mais o mesmo. Tudo que era saliente, todos os traços de caráter, vamos dizer, da personalidade, são como se arredondados, tudo se torna mais redondo, tudo se torna menos cansativo. Todos nós já vivemos situações em que nos sentimos exaustos lutando, procurando soluções, como eles nos disseram, deixe as coisas chegarem até você. Aceite deixar que as coisas venham até você porque elas já estão lá, você vê, e isso, nós não precisamos de palavras complicadas, é a vida que sempre nos mostra. E mais uma vez, é o estado natural, ou seja, como eu sempre disse, só podemos nos reconhecer a nós mesmos.
Então, o que reconhecemos? Aquele que faria essa pergunta, bem, ele não entendeu. Quando nos reconhecemos, isso simplesmente significa que estamos nessa evidência, nessa facilidade, o que não significa que a vida seja fácil. Nossa vida às vezes pode ser difícil, ainda pode haver coisas para resolver, coisas para acertar, mas como você disse, elas não ocupam todo o espaço. O espaço está repleto de boas notícias, está cheio de boas notícias, está cheio de alegria. É simplesmente porque talvez ainda tenhamos coisas para passar, ou talvez para alguns dos elementos que são sofredores. Em outras palavras, nada em nossa história, nada em nossa estrutura física, emocional, mental, psicológica, causal, pode alterar quem somos. Já não faz sentido. E todos estes argumentos relacionados com o passado, a retribuição, a punição, já não significam nada, nada. Além disso, sabemos muito bem que se tentássemos, bem, isso não é possível, ou seja, saiu da nossa cabeça. As noções de um Deus vingador, ou um Deus recompensador, ou um karma que te recompensa, é uma heresia, diz respeito à pessoa, mas a pessoa que somos hoje não tem nada a ver com a pessoa de ontem. É muito fácil para todos verem isto. Irmã, uma pessoa na verdade. Todos adormecem. Irmã, este é o efeito do amam. É o sono ou é a ressonância que faz isso? Irmã, ambos. Ambos ao mesmo tempo. Acabamos dentro de 12 minutos, por isso não vamos para a cama muito tarde. Mais alguma coisa a dizer? O que também me interessa é que, antes, costumávamos postar muitos testemunhos de pessoas que viviam essa abertura, agora postamos menos, porque seriam simplesmente testemunhos de vida. Agora, já que todos nós estamos experimentando a mesma coisa, e o cenário está mudando, mas nós sabemos muito bem, aqui como em outro lugar, que quando nós experimentamos isso, nós todos estamos experimentando a mesma coisa, qualquer que seja nossa vida, qualquer que seja nossa idade. São os mesmos ingredientes, é o mesmo resultado. Irmã, eu diria que, neste encontro, estamos mais na partilha da alegria, da verdade, da simplicidade do que no testemunho. É isso mesmo, é o que eu sinto em relação a isso. Para todos os anciãos, já não é um ensinamento. Vivemos, recebemos lições importantes que nos permitiram chegar lá, mas hoje não se trata de ensinar nada. O que não impede, por exemplo, se eu quiser ensinar sobre cristais, já que era a minha especialidade, de treinar sobre cristais, mas mesmo nessas circunstâncias, eu digo que por ter feito um treino de cristais não muito tempo atrás, eu percebi que mesmo nessas circunstâncias, a alegria era predominante. É claro que há conhecimento, desenvolvimento de sentimentos, compreensão para adquirir, mas é diferente, ou seja, há uma forma de leveza para as pessoas que não vieram para uma reunião ágape, que eram realmente terapeutas, pessoas que cuidam, que queriam aprender. Mas nós aprendemos, mesmo quando eles aprendem, com uma nova leveza. Não é imprudência, não é, novamente, ser pessoa dos novos tempos ou ser completamente evanescente, não, nós estamos completamente aí. Há uma transformação real do que chamamos de personalidade. Então, bem, eu não vou entrar nisso agora, só nos restam alguns minutos, mas saiba que o que chamamos de hormônio da alegria é oxitocina, certo? Até agora a personalidade está ligada a uma mistura de alguns neurotransmissores, a algumas atividades no nível neural, no nível cerebral, que levam a classificações, que são chamadas de temperamentos. Trabalhei muito nisto, mas hoje o temperamento já não resiste a esta alegria, e esta alegria está se transformando por si mesma. Atua, como dissemos, arredonda os ângulos, nos coloca em disponibilidade, para o outro, para si mesmo, nos coloca no momento presente, e não há possibilidade de escapar dele. Além disso, como disseste, assim que escapamos dele, nos sentimos mal. Irmã, é esta alegria que se torna o temperamento. Sim, certo, era isso que eu queria dizer sobre os neurotransmissores, é que antes, se você tinha dopamina como o principal neurotransmissor, você era um ousado, você estava procurando por algo novo o tempo todo. Se o seu principal neurotransmissor é a serotonina, você estava sempre em comportamentos de evitar sofrimento e medo de sofrimento.
Hoje, muitos irmãos e irmãs vivem com outro neurotransmissor predominante, a ocitocina, que tem sido chamado de hormônio da alegria ou da felicidade, e é também o hormônio da felicidade. Não tem nada a ver com outros tipos de neurotransmissores que estão ligados, por exemplo, ao terceiro olho, que são chamados de epifisina. É um hormônio secretado que afeta o ritmo do sono, mas nunca a epifisina, que vai te dar visões absolutamente incríveis, mas você nunca vai ficar confortável com isso, porque não há alegria nisso. A ocitocina, por outro lado, emite nesta alegria. A melhor secreção de ocitocina em um ser humano é quando uma mulher está amamentando. Quando uma mulher amamenta seu bebê, a ocitocina aumenta, ela está em osmose com seu bebê, e os homens não sabem disso. Mas é o mesmo sentimento, é este estado de ressonância. Mesmo que uma mãe possa se fundir com seu bebê, a palavra que corresponde não é mais comunicação. Para que haja uma comunicação, tem de haver também o transmissor, o receptor. Lá, é uma ressonância, e na ressonância, há um reconhecimento, e este reconhecimento é feito através de todas as máscaras, todas as aparências, e realmente nos faz viver o coração. Mas que coração? Não o teu coração e o meu coração, só há um coração, só há uma consciência. Então, claro, irmã, o coração da unidade, o coração do um. Sim, claro, há apenas uma vida, e todos nós somos essa vida, apesar das diferenças, apesar das aparências, apesar das culturas. É realmente algo que é mágico, porque o vemos cada vez mais, e não apenas nos chamados ambientes espirituais, energéticos ou modernos, mas o vemos em todas as ocasiões. Se formos realmente honestos, é uma questão de honestidade, não é uma questão de inteligência, nem de perspicácia, nem de intuição, nem de sensação. Bem, só podemos ver isso. E claro, como dissemos, bem, ele libera tensões de um modo geral, libera até o que se chama de causalidade, a necessidade de causa, a necessidade de compreensão. Como diz Bidin, a compreensão é vivida, nunca pode ser intelectual. Isso é o que ele também disse quando foi encarnado. Todo conhecimento é apenas vaidade e ignorância, para não mencionar o conhecimento esotérico. Então, para alguém que tem muito conhecimento, pelo contrário, nós usamos. E quem não tem, bem, é a mesma coisa, ele vive a mesma ressonância. Simplesmente, bem, quando temos um discurso, quando vivemos, quando temos um certo tipo de profissão, bem, podemos usar isso também, não é um problema, mas jamais não somos mais sustentados por isso, porque pusemos na frente, como disse Avraham Mikhail Ivanov, pusemos o amor à frente dele, pusemos o amor nele, pusemos o amor entre um e outro, e nesse momento, bem, é evidente, é aí que nos reconhecemos. E aqui, todos os cenários caem, de qualquer futuro, de qualquer dimensão que seja. Não há nada para se tornar, não há nada para adquirir, há apenas para se entregar. E não há outra maneira. Por isso, chamamos-lhe sacrifício por uns tempos, mas não lhe chamo sacrifício, nem sequer sacrifício, é um presente, é um presente, é um presente total. Poderia parecer um sacrifício do ponto de vista do eu, do orgulho espiritual, da pessoa, mas quando você o vê, é obrigado a perceber que esse sacrifício, essa ressurreição, mas é um presente. Não pode ser considerado senão um presente, e é um presente, um tesouro inestimável, e melhora a cada dia, a cada minuto, assim que estamos em ressonância, quando nos damos, porque a vida é um dom e não fazemos mais perguntas. A espiritualidade, religião, energia ou outras, não significa que não vivamos as energias, porque a maioria de nós aqui as sente, as vive, mas também as atravessa, da mesma forma que atravessa as tristezas, atravessa os acontecimentos, com a mesma acuidade, a mesma presença, e também cada vez mais a mesma facilidade. Por outras palavras, está se tornando cada vez mais fácil, mesmo que nossas vidas pessoais sejam difíceis. E a aceitação é que a resiliência é isso. E, claro, resiliência, para algumas pessoas, bem, você tem que cair no fundo do buraco. Sabemos muito bem que durante certas doenças, durante certos eventos extremamente graves na vida, as pessoas encontram resiliência. Irmã,
E você adquire um certo nível de sabedoria, por exemplo, diante das situações que lhe são oferecidas, sejam elas boas ou menos boas, você não precisa pensar, não pensa, não procura uma solução. A situação se apresenta, e a solução, ao mesmo tempo, está lá, e com sabedoria, assim, espontânea, natural, você não pensa, não. Tornamo-nos sábios sem querer, sem realmente querer. Irmã, é isso mesmo. Nós nos tornamos o que somos, isto é, este amor. Irmã, Jean-Luc, ontem, com Bidin, eu queria falar com ele sobre a alegria desta criança que eu tenho, e percebi que minhas palavras eram planas, não podiam traduzir o que eu estava vivendo, então eu simplesmente lhe disse: você sabe o que eu estou experimentando, eu lhe ofereço minha alegria e meu amor. Irmã, e então ele lhe ofereceu a mesma coisa. Irmã, sim, ele me ofereceu, só isso. Mas, de repente, percebi que não conseguia encontrar uma palavra para dizer o que estava passando. Bem, sim, eu ponho palavras, tentamos colocar palavras aí para aqueles que ouvem e que ressoam, mas, na verdade, em alguns casos, o que é que querem encontrar como uma palavra? Em todo caso, sim, porque estamos em satsang, mas quando eu vejo isso todos os dias, eu também não procuro palavras, eu vivo. Irmã, e as palavras são planas. Irmã, e as palavras também são enganosas. Achei que eu diria estas palavras, mas agora não, tinha um significado diferente. Vocês sabem que há sempre, na comunicação, o que se diz, há o que se diz, há o que se ouve, e há o que o outro ouve, e sobretudo o que o outro entende. Vocês são responsáveis pelo que se diz, mas não são responsáveis pelo que o outro ouve ou compreende. Irmã, o que o outro ouve e compreende depende do seu nível de despertar, sim, esta noção de abertura. Irmã, ele não pode receber, entender, mais que seu nível de consciência lhe permite, no momento. Irmã, e o que ele está passando? Irmã, é isso mesmo. É o que eu dizia, a ressonância não é comunicação, verbal ou não verbal. A propósito, em que há comunicações que não são verbais, nem energéticas, nem vibratórias. A ressonância é reconhecimento. Falamos sobre isso no satsang, que ainda não foi liberado ainda em relação às moléculas, como funcionam os hormônios, a nível celular, não é um problema de chaves interconectadas em absoluto, é um problema de ressonância. É uma emissão de luz, nós sabemos disso. As noções de fótons que ocorrem no ultravioleta, e suponho que, certamente, encontraremos no que chamo de ressonância, que já não é comunicação, fótons no ultravioleta que são realmente emitidos no que se chama coração a coração, que se chama ágape, é isso mesmo. Vamos encerrar porque muitos deles parecem sonolentos. Fizemos 1 hora. Então, boa noite a todos. Irmã, é excitante. Isso mesmo, é excitante. Até breve. https://apoteose.live/blog/2019 Satsang 2 31 Octobre 2019 Tunesir/transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas.